Fala galera, bem-vindo a mais um episódio do canal que vai responder a sua pergunta: qual notebook comprar? Meu nome é Michael e hoje é um vídeo especial para tirar uma dúvida muito comum. Será que vale a pena investir um pouco mais em um notebook com i7 ou será que um i5 já dá conta do recado? Será que pela diferença de preço e desempenho vale a pena? Bom, nesse vídeo de hoje a gente vai explicar alguns pontos bem importantes que vai ajudar você a tomar essa decisão. Vale muito a pena ver o vídeo até o final para entender o que muda de um para o outro. Então, vamos lá! Durante muito tempo, a diferença entre um i5 e um i7 era grande. E isso fixou a ideia no consumidor de que ele sempre terá um notebook melhor se optar por um i7. Mas será mesmo? A questão é que os tempos mudaram, e com o avanço das tecnologias e o refinamento na arquitetura dos processadores, hoje em dia é muito possível entregar um grande poder de fogo com economia de energia, com baixo consumo de energia, mesmo em um i7. Por exemplo, se você pegar um i7 mais antigo de 7ª geração e comparar ele com um i5 de 8ª geração mais novo, o i7 vai perder em muitos pontos. Para simplificar um pouco mais a explicação, nesse vídeo a gente vai confrontar dois modelos. Um deles com um i5 de 8ª geração, 8265U, e o outro com o i7, 8565U. Os dois modelos são idênticos, são da linha Asus VivoBook X512. A gente teve a oportunidade de estar aqui com os dois modelos. Então, o modelo com o i5 é o EJ225T e o modelo com o i7 é o EJ228T. Então, aqui nós temos duas diferenças apenas, o processador e a cor. Você está vendo na tela algumas informações básicas sobre os processadores destes carinhas aqui, que são os mais novos de 8ª geração da série U agora, e apresentam o melhor custo-benefício nessa categoria. Então dá uma olhadinha na diferença entre eles. E agora o que você acha? Vale a pena pagar R$500 a mais em um notebook com processador i7 ou economiza os quinhentão e fica com um notebook com i5? Então a gente vai ter o mesmo número de núcleos. Vão ser 4 núcleos físicos e 8 virtuais nos dois processadores. A gente vai ter uma diferença ali de 700 MHz entre o i7 e o i5, então o i7 vai ser um pouquinho mais rápido no Turbo Boost. Lembrando que este Turbo não é a velocidade que o processador vai ter sempre, é a velocidade máxima que o processador vai ter, teoricamente. E aí a gente vai ter a diferença na memória cache, 8 MB para o i7 contra 6 no i5. Então vimos duas diferenças, 700 MHz de diferença e 2 MB na memória cache. Será que isso traz diferença na prática? Se a gente levar em conta os dados preparados pela Laptop Mag, que fez, é uma revista americana, que fez 15 testes de benchmarks comparando estes dois processadores, se você não trabalha com programa em 3D ou edições de vídeo, pode ser que você nem perceba a diferença. E mesmo a diferença existente é muito insignificante. O i7 teria apenas 5% de vantagem acima de um i5. A gente resolveu então aproveitar a oportunidade que a gente está com esses dois modelos aqui com a gente, que são idênticos, possuem 8 GB de RAM, uma MX 230 como GPU dedicada e 1 TB de HD, porém os processadores diferentes, para brincar um pouquinho e comparar os dois modelos. E isso é bom porque dependendo do modelo, um ajuste ou outro pode mudar. Então, se eu pegasse um i5, um modelo com i5, um modelo com i7, mas de linhas diferentes ou de marcas diferentes, pode ser que a gente tivesse resultados não muito precisos. Mas os dois modelos sendo da mesma linha, da mesma marca, com a configuração toda igual, só os processadores diferentes, acho que a gente vai ter um resultado melhor para a gente visualizar a diferença. E nos nossos testes, olha, a vantagem não foi assim tão grande se for levar em consideração a diferença de preço. No uso diário, navegando no Windows, você quase nem percebe a diferença. Nem na abertura de programas, nem na navegação ali no Explorer e também na abertura de arquivos multimídia, como um vídeo, por exemplo. A diferença se dá apenas nos testes de benchmarks ou então rodando alguns games. Mas, como eu disse anteriormente, é bem difícil de notar essa diferença. Uma observação importante é que a gente não fez nenhuma modificação no modelo. Então a gente não desbloqueou o processador, não fez nenhum ajuste ali, fora os que já vieram de fábrica. Os dois modelos se saíram na média nos testes que a gente fez aqui nos games, tendo aí uma diferença de 10 a 15 quadros por segundo
em jogos que precisam, utilizam mais o processador, como por exemplo o CSGO. Então não teve um ganho de performance tão relevante assim. Já jogos que usam mais a GPU do que a CPU, a gente teve resultados semelhantes, mas a diferença foi ainda menor. Então a gente pegou 2 integrantes aqui da equipe e colocou eles em uma árdua e difícil tarefa: passar horas jogando alguns games nesses notebooks lado a lado, para que você possa comparar aí. Então a gente deixou as informações ali na tela com a taxa de quadros por segundo e veja só como é que foi. E aí, viu só? Em resumo, as diferenças são muito pequenas. Vamos agora para os testes de benchmarks para aqueles que são mais detalhistas e nerds. A gente fez o teste então no Cinebench R15, teve diferença, mas foi uma diferença pequena. Fizemos o teste também no Heaven Benchmark, também no Geekbench 5, tanto CPU quanto desempenho da GPU. O processador acaba interferindo na GPU também. E a gente fez o teste de renderização no Blender, renderizamos lá a BMW, muito parecido com meu carro, e a gente teve os seguintes resultados. Em resumo, as diferenças são muito pequenas. Em notebooks intermediários, onde os usuários geralmente vão jogar alguns jogos leves e utilizar tarefas do dia a dia, o i5 dá conta do recado. Essa diferença de R$500 entre o i5 e o i7, você pode usar para comprar um SSD, que daí sim vai deixar o seu computador mais rápido. E você já vai sentir essa diferença na inicialização do sistema operacional. Ou então você pode investir mais em memória RAM. Obviamente, Se você de repente vê uma oferta de um notebook com i7 no mesmo preço que o notebook com i5, vai pegar um i7, Porque nunca é demais ter um processador um pouquinho melhor. Mas a gente já provou que um i5 já dá conta. Mas depois dessa conclusão, a gente tem que incluir um detalhe muito importante: a série do processador. Se for U, beleza, não tem tanta diferença. Mas se for H, que é um processador voltado para o alto desempenho, geralmente presente em notebooks gamers, a coisa muda um pouco. Então, nesses processadores de série H, que são processadores voltados para o alto desempenho, geralmente presentes em gamers, como nesse caso o i7 de 8ª geração tem mais núcleos do que o i5, você já vai conseguir perceber na performance a diferença entre os dois processadores. Por exemplo, o Intel Core i5 8300H, ele é quad-core, tem 4 núcleos físicos e 8 virtuais. Já o Intel Core i7 8750H é um hexa-core, ele tem 6 núcleos físicos e 12 virtuais. Ainda assim, alguns especialistas dizem que você pode não perceber tanta diferença se você fizer tarefas básicas nestes notebooks. Agora, se você editar vídeo e mexer com 3D, novamente você vai perceber mais diferença. Outra forma de você perceber uma diferença nesses modelos também, nesses dois processadores, é caso você, além de ser um gamer, estiver jogando, você estiver fazendo também um streaming. Aí você vai conseguir, você vai utilizar mais, vai tirar mais proveito dos 6 núcleos. Um ponto muito importante que também levava as pessoas a preferir um notebook com i7 do que um i5 é que os notebooks que vinham com i7 também vinham com um conjunto melhor.
Então, memória RAM, SSD, enfim, o resto também era melhor. Mas hoje em dia isso está mudando nos intermediários. Já nos gamers, os i7 vão vir com GPU melhor, então tem isso também. Para resumir tudo em algumas frases, a diferença entre os processadores i5 e i7 da série U é bem pequena. Já a diferença entre um i5 e um i7 da série H vai ser mais notável por conta da diferença no número de núcleos. Mas uma diferença sempre vai ter entre um e outro: o preço. Eu espero que você tenha entendido um pouco mais sobre essa diferença. Deixa aí nos comentários o que você achou e o que você pensa, ou deixa um beijo pra mãe, sei lá. Também deixa o seu like no vídeo, porque isso fortalece muito o canal. Deixa o seu joinha para quem não sabe o que é like. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ativa o sininho para que o YouTube nunca se esqueça de te contar quando postarmos novidades para você. Também não se esqueça de participar dos nossos grupos no WhatsApp, no Telegram. São gratuitos, qualquer pessoa pode participar, é só acessar os links que estão aqui na descrição para fazer parte destes grupinhos. Vem pro clubinho. Também não se esqueça de acessar o nosso site, porque lá a gente mantém atualizado todos os dias com novidades e ofertas para que você não perca seu tempo e nem seu dinheiro na hora de comprar um notebook. Eu vou ficando por aqui, mas nós vemos você no próximo episódio. Aquele abração, boas compras e até lá!